Olá, meu nome é Michele Perrone Filho, sou professor universitário, trabalho com educação à distância há cerca de 7 anos e sou diretor nacional de comunicação da CONS, Associação Nacional dos Conservadores. Hoje eu vou abordar o tema A importância da adaptação da ilustração no design de cursos. Esse tema tem grande relevância no mercado atualmente devido à grande proliferação e profusão dos cursos à distância e também das instituições de ensino superior. Esse tema também pode ser trabalhado a todo e qualquer trabalho que demande o tratamento do design e da ilustração ou da ilustração em cima de um público-alvo específico, ou seja, se você trabalhar com educação à distância, se você trabalhar também fazendo revistas ou fazendo jogos digitais, qualquer coisa que você tenha que abordar um público-alvo específico, esse tema pode ser trabalhado em cima, certo? Muitas vezes nós temos que trabalhar de uma forma mais simples, mais icônica. Às vezes dá para trabalhar um design voltado ao flat design, ou então de uma forma mais realista, trabalhos mais elaborados. Contudo, sempre deve ser trabalhado de uma forma a analisar esse público-alvo. Vamos lá. O objetivo comunicacional pedagógico, ou seja, qual o objetivo a ser comunicado, o que você deverá passar para esse público-alvo, tá? Seja no design de cursos, seja no próprio trabalho como desenho industrial ou design instrucional, tá? Como você vai trabalhar o seu público-alvo nesse momento? Você sempre deve pensar o seu público-alvo, mas o que pode atrapalhar ele de entender o que você está passando. Pense o seguinte, toda comunicação pode existir ruído, e naturalmente haverá um ruído. Esse ruído ele evidencia um problema na mensagem, ou seja, ora no contexto, ora no canal, ora no código, certo? Então você como emissor dessa mensagem, tá? A mensagem é às vezes a aula, o curso ou o objeto. Eu vou trabalhar aqui com objetos em específico, mas essa análise pode ser expandida para o curso em si, ou revista, ou game, para o que você quiser trabalhar, a análise é sempre a mesma, tá bom? Então vamos lá. Você é o emissor, você está fazendo a mensagem, tá? No caso, uma ilustração para educação à distância, só que na terceira série. Então, como você vai trabalhar essa mensagem, lembrando do contexto do aluno, o contexto no qual ele vive, por qual canal você vai mandar essa mensagem e por qual código você vai mandar essa mensagem. Lembrando que tem que ser o mais eficaz possível para que esse aluno possa compreender. Sempre lembrando que o mais importante é a compreensão total do que você está passando para o aluno. Pensa que você tem que trabalhar o contexto do aluno, a situação na qual a mensagem, no caso a ilustração, se referencia, o canal, ou seja, como é voltado. Na educação à distância, tá? Ele é voltado, ele funciona em abas, ambientes virtuais de aprendizagem, mas pode ser um jornal, um rádio, a televisão, ou via internet, YouTube, o que é, como que você está trabalhando, qual que é o canal que você utiliza com esse aluno. E em terceiro lugar, o código. Qual a linguagem que você vai trabalhar com esse aluno? Muitas vezes na ilustração as pessoas erram a linguagem, tá? Você vai ilustrar para um aluno
de ensino médio, você não pode tratar ele da forma pedagógica que ele é ensinado, enquanto você trata uma criança de terceira série. Você menos ainda pode tratar um aluno de ensino superior, um adulto, da forma pedagógica que ensina você a tratar um aluno de ensino médio, de primeira, segunda série. Você tem que trabalhar de uma forma mais andragógica para esse aluno, tá? Educação para adultos. Então, qual que é o código que você vai utilizar? Isso é de vital importância para que nós saibamos como e com quem estamos falando. Certo? Temos também, aí nós podemos verificar então que ao diminuir esses ruídos, a trabalhar essas questões, nós temos uma mensagem mais limpa. Quando nós mandamos enquanto no emissor, né, enquanto nós mandamos para o receptor, ele consegue aprender e aprender melhor o que está sendo dito. Tá bom? Pensa sempre no target. No caso da educação à distância, o aluno. Mas como eu falei, às vezes é uma revista, você está fazendo uma revista e você tem que trabalhar muitas ilustrações, muitos infográficos. Essa revista é voltada a quem? Quando você mostrar na ilustração, você vai mostrar quanta informação. Aquela pessoa tem um arcabouço cultural suficientemente necessário para receber aquilo ou não? Você tem que esmiuçar melhor a mensagem. O exemplo, né? Você vai explicar a criação para alguém. Se é um adulto e você mostrar a foto da Capela Sistina e tentar explicar em cima dessa imagem pintada por Michelangelo, a pessoa pode entender. Mas se é uma criança, como você vai explicar esse contexto, essa ilustração? Às vezes é melhor você tirar um pouco a riqueza dos detalhes, apesar de ser uma grande obra, uma grande imagem, e deixá-la mais simples, mais acessível a esse público, tá? Exemplo dessa imagem. Com menos detalhes, você consegue explicar para uma criança a criação cristã, tá? De forma na qual com mais detalhes você já não conseguiria. Tá? Então é sempre importante focar nessas coisas. Como vai ser explicado e para quem será explicado. Tá bom? Isso nós podemos trazer para o design de cursos. Você está elaborando um curso. Esse curso é para quem? Qual a riqueza de detalhes que deve haver ou não nesse curso? De qual forma deve ser abordada a linguagem? Tá? Você está fazendo o desenho instrucional de um curso. Como que você vai abordar a temática desse curso? Como que você vai abordar o conteúdo desse curso e cada ilustração que tiver nesse curso, cada infográfico, cada gráfico, tudo deve ser analisado. A riqueza de informações que deve ter no começo do curso em uma ilustração, às vezes é bem menor do que a riqueza de informações que deve conter ao final do curso. Dá um exemplo de Leonardo da Vinci. Tá? Ele era conhecido pela sua polimatia, certo? Então ele era conhecido por conhecer várias matérias, vários temas, várias temáticas, e essa inteligência que ele tinha lhe trouxe, além da sua originalidade, lhe trouxe uma forma de abordar os temas que ficava mais simples. Exemplo, aqui é ele ilustrando para ele. Eram só os rafts dele. Contudo, nesses rafts, ele trabalha menos detalhes, certo? Ele consegue, com esses detalhes menores, saber o que ele quer. Ele não precisou colocar cor nem nada assim. Se você olhar a Última Ceia, o raft da Última Ceia, o esboço dele, tem poucos detalhes. Na parede você olha ao canto esquerdo superior,
você olha alguns poucos detalhes que ele fez, ele já entende como é que ele vai trabalhar ali. Ele não aborda muitos detalhes. Isso quer dizer, se fosse para ensinar alguém, ele conseguiria, com esses pequenos detalhes, ensinar as pessoas como ele queria. No caso, são poucos detalhes, mas não é nada para uma criança aprender, obviamente. Ele estudava para ele mesmo. Essas ilustrações eram para ele. Ele era um homem, como eu falei, que era conhecido pela sua polimatia. Logo, ele aí tinha muito conhecimento. Então, existe uma riqueza maior de detalhes. Tá? Então, novamente, andragogia, pedagogia. Para quem você vai trabalhar? Andragogia para um adulto, jovens e adultos. Pedagogia para crianças e adolescentes. Então, para quem você vai trabalhar? Aqui está já a imagem da capela da Última Ceia, perdão, já trabalhada, finalizada, com a sua riqueza de detalhes, com as suas alterações, tá bom? Aqui, no caso do quadro A Virgem dos Rochedos, Leonardo da Vinci, ele criou a imagem, a primeira imagem, contudo ela não foi aceita, porque ele não analisou o público dele. Certo? Apesar da imagem estar linda, ele esqueceu de analisar o público-alvo dele. Então eles não gostaram, porque no caso, na mão de Maria, a criança que está com as mãos unidas seria o menino Jesus. E esse menino Jesus parece que ele está fazendo uma reverência a outro menino. E no caso do católico, ele não aceitou Jesus fazendo uma reverência a alguém. Certo? Então, ele teve que alterar depois. Ele alterou as cores, deixou as cores mais sóbrias, tá? E colocou ícones que traziam a elevação, digamos assim, a esse menino Jesus. Tá? Então, temos que ver sempre qual que é o seu público-alvo. O público-alvo dele eram pessoas que pensavam de forma tal. Ele tinha que se achegar a esse arcabouço cultural dessas pessoas para criar a imagem. Que no caso da Mona Lisa, não se tem certeza se foi a esposa do mercador ou para quem que ele criou, mas atente à riqueza de detalhes. Ele criou para pessoas que estavam buscando algo bonito. Tem todo um contexto atrás dela, tem todo um contexto do olhar, toda a questão da proporção áurea que ele criou, mas isso aí foi para a criação dele. Mas atente aos detalhes. Ele criou para pessoas que buscavam uma beleza na ilustração. Ele não poderia ensinar uma criança em cima disso, tá? Mas para adultos ficou ótimo. Para o objetivo dele ficou ótimo. No caso aqui, são os estudos dele. Se atente para a quantidade de informações escritas, para que tem desenhos com maior riqueza de detalhes, desenhos com menor riqueza de detalhes na mesma folha. Tá? Então isso no caso seria quase seria um infográfico, seria um ancestral do nosso infográfico, né? Mas olha a riqueza de detalhes. A riqueza de informações. Não daria para ensinar uma criança assim, mas um adulto já daria. O adulto já tem como ler. Como você ensinaria uma criança que não sabe ler? Como que é formado os ossos da mão? Tá? Então isso. Ele focou nos detalhes. Lógico que a ilustração era para o estudo dele. Então ele já era uma pessoa muito culta. Então e também ele não teve a vontade de criar tudo assimetricamente, tudo bonitinho, porque era um estudo dele. Era pessoal. Mas se atente que para pessoas com maior cultura, tá? Cultura, pensemos que às vezes você está ensinando para alguém que está chegando numa faculdade. Se for numa faculdade que trabalhe com pessoas mais simples,
você tem que começar com maior quantidade de informação, porém informações mais simples, para que no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto semestre, essas pessoas tenham um arcabouço cultural já o suficiente para receber mais informações. Tá bom? Como eu falei, assim deve ser no desenho instrucional, né? Seja em cada objeto separado, seja no design completo do curso, você deve sempre atentar aos detalhes. Mais detalhes, menos detalhes. Pense que você vai fazer uma ilustração novamente para uma criança. A ilustração do livro, a educação à distância, seja onde for, você tem que focar. A criança ela tem um arcabouço cultural ínfimo, pequeno. Ah, não, mas ela estudou bastante, ela isso, ela aquilo, mas ela tem uma vivência pequena. Então nós diminuímos os detalhes para que ela possa assimilar melhor aquele conteúdo. E aumentamos os detalhes para que as pessoas possam assimilar melhor, mas as pessoas já têm mais conteúdo, tá? No caso da criança, não vamos pensar tanto na questão lúdica, e sim na questão direta. Que cor do sol? O sol é amarelo. Pronto, não vamos explicar o porquê que ele é amarelo, a questão dos gases, das explosões. Não. Só amarelo, pronto. Você já consegue explicar para a criança o que é o sol, como que ele é e que cor que ele é. Para ela já é uma grande informação aquilo. Não vamos além do que ela consegue absorver, porque aí você está gerando ruído. O ruído atrapalha. Certo? É comum ver, principalmente no Brasil, focando em ilustração e adaptação, tá? Que nós desenhistas, ilustradores e designers em si, nós temos um formato mais generalista de trabalho. Nós temos que trabalhar com as mais diversas coisas, nos mais diversos momentos, sem poder, muitas vezes, principalmente quando nós estamos começando na área, dizer no que nós devemos ou no que nós queremos trabalhar. Então pense que você está entrando na área, você fez uma graduação e está entrando na área para ser... Entrou como designer instrucional ou desenhista instrucional. Tá? Você não vai poder dizer, não, eu só trabalho com cursos de medicina. Não, você trabalha com tudo. Você entrou agora, você trabalha com tudo. Você faz tudo do lugar. Então você vai ter que abordar todos os formatos de trabalho. Às vezes você não vai somente andar entre as áreas e os temas. Você vai andar também às vezes entre as idades das pessoas que estão nesses cursos. E isso você tem que ter uma sacada, fazer uma análise muito rápida do que é necessário para que essa pessoa aprenda. Tá? Nós sabemos que o ideal é que haja uma pesquisa quantitativa e qualitativa acerca do público-alvo correto, tudo mais, mas nós não temos esse tempo. Nós sabemos que no estúdio de conteúdo virtual nós não temos esse tempo. Nós temos que olhar para a pauta, olhar para a necessidade do público e fazer. Muitas vezes nós temos 30, 40 objetos para fazer por semestre. O ideal, vamos lá, o ideal era que nós pudéssemos fazer um objeto a cada 2 semanas. Uma ilustração a cada 2 semanas, rica, bem feita, uma ilustração bem completa. Tá? Isso para os ilustradores, para quem é designer. Infográficos, vamos focar em infográficos e infográficos complexos, né? Com um tempo bom de 3, 4 semanas, mas não, nós sabemos que a realidade é outra. Então, para trabalhar essa realidade, nós temos que analisar a necessidade da ilustração. No caso da ilustração, para o ilustrador, do design para o designer, e assim vai. Então, é
É uma ilustração técnica? É uma ilustração infantil? É mais realista? É hiperrealista? É uma caricatura? É mais icônica? É vetorial? É um flat design? Como que é essa ilustração? Ela vai de onde para onde? Qual que é o nosso target? E como que ele vê o mundo? Como que ele enxerga o mundo? Isso é o mais importante. Certo? Vamos lá. Nós temos que analisar para melhorar a comunicação nosso target. Então, o que, para quem, por qual meio, em qual prazo? Qual que é o prazo para fazer isso? O que? Quais informações devem ser transmitidas? O conteúdo a ser exposto? Aqui eu dou um exemplo da teoria do Big Bang. Uma ilustração do período monárquico, Dom Pedro II, nosso grande pensador aí. Então, acerca do que nós vamos fazer e para quem. Tá bom? Isso é muito importante. O que? O que vai ser abordado? Após o que? Para quem? Qual que é o público-alvo? Qual que é a idade? Qual que é a idade do conhecimento dessa pessoa? Estaremos ilustrando para uma criança de 6 anos, um adolescente de 12, um adulto, ou é um idoso? É o EJA, é para o EJA que você está ensinando, e às vezes lá tem idosos. Então você não pode tentar utilizar também uma linguagem que seja muito nova, jovial, para o idoso. Você tem que abordar o seu público-alvo real. Tá? Por qual meio? É um livro, uma revista, folha única, folha dupla, se revista, televisão, internet? Se a internet você está pensando no mobile. Não podemos hoje trabalhar o PC esquecendo o mobile. Existem mais pessoas com mobile, com tablets, principalmente celulares, do que com computadores. Então, o que você está criando roda no mobile, roda num celular ou não. Tá? Então, isso é de suma importância para que nós possamos ver o nosso público-alvo como ele é realmente. Tá bom? E qual o prazo? Qual o prazo de entrega desse trabalho? Não adianta nós fazermos um projeto muito grandioso ou algo muito realista, se fala, ó, você tem 2 dias para entregar. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem nem 2 dias. É pastel mesmo, é bem rápido, fazer bem rápido. Então você já tem que ter certo domínio da área. Lógico, você está entrando na área, possivelmente você não tem domínio, mas pelo menos das ferramentas, o ferramental que é design, saber que design é padronização. Tá? Tem pessoas que dizem, não, design é padronização. As pessoas nunca estudou design. Tem pessoas que falam por aí que azul é cor quente. Então, a partir daí você já sabe que a pessoa não estudou nada de design, nada de cores, teoria das cores. Então, busque compreender a sua área para que você possa, com o mínimo de prazo ou maior prazo, adaptar melhor o que você tem para fazer para conseguir dar o melhor que você tem realmente. Qual o melhor que você tem? Eu consigo fazer isso nesse prazo, isso nesse, isso nesse, isso nesse. Ótimo, faça. Tá? Muitas vezes não adianta a gente reclamar do prazo. Nós temos um prazo, vamos atendê-lo, certo? O prazo, a demanda, tem que atender. Às vezes o prazo é longo, mas a demanda é grande, então o prazo é curto. Às vezes o prazo é curto, mas a demanda é pequena, então isso quer dizer que o nosso prazo não é um pouco para cada objeto. Isso, voltando, seja na ilustração, seja no design de um curso, você está criando um curso. Qual que é o prazo que você tem para criar esse curso? Não adianta você solicitar, eu quero solicitar um game nesse curso aqui. Poxa, mas tem tempo para gerar um jogo? Para explicar alguma parte do tema ou o tema inteiro? Ou não é melhor infográfico? Ou às vezes o tempo é menor ainda, é melhor redigir um texto, ilustrar ele,
com imagens, com ilustrações, ou às vezes o tempo é menor ainda, e vai ter que buscar um banco de objetos, de imagens, para pegar as imagens de lá, porque você não tem prazo para criar aquele design daquele curso. Então, qual que é o seu prazo? Certo? Relembrando, o que? O que você tem que ilustrar? Aqui no caso eu coloquei imagens de cérebros porque eu costumo desenhar muito de anatomia. Então você tem que criar de uma forma mais icônica. Não, mas você vai criar para quem? Para uma criança? Às vezes tem que desenhar de uma forma mais lúdica para ela, ou às vezes mais direta, depende da idade da criança, depende do que você está querendo explicar do tema. Tem temas que não podem ser abordados para criança, ponto. Tem temas que podem. E como que eles serão abordados? Tá, e por qual meio? Será uma revista? Será um celular? Será um notebook? Por qual meio nós abordaremos? A educação à distância, ótima, educação à distância começou em carta. Em carta, jornal, hoje nós estamos na internet. O próximo passo pode ser a realidade aumentada. Ou já é a realidade aumentada, pode ser uma realidade virtual realmente. Então você está procurando se adaptar a essas novas tecnologias? Porque já estamos na realidade aumentada. O próximo passo é realmente a realidade virtual. Então, também engloba isso. Por qual meio, em qual prazo? Como eu falei, não adianta você querer criar um jogo se você tem uma semana. Não adianta você querer criar todo um site para explicar algo se você tem prazo curto. E também você não pode, tendo um prazo longo, criar algo muito simples. Porque se você tem aquele prazo longo e dá para fazer algo melhor, é bom fazer, certo? Logo, voltando, compreendemos que o desenho instrucional deve compreender não somente o que será criado, mas também compreender seu público-alvo para diminuir o ruído da comunicação, automaticamente melhorando o trabalho educacional e facilitando. Certo? Nosso trabalho é o trabalho que facilita para o professor. Nosso trabalho é facilitar para o professor, para o docente, certo? Para o pedagogo que está lá na frente. Então, alguém vai ter que ensinar, no caso da educação à distância, aquilo que você está mostrando. Se você mostrar de uma forma errônea, equivocada, você vai atrapalhar o trabalho desse profissional. O ideal é que nós venhamos a melhorar, a facilitar. Nós estamos aqui para facilitar o trabalho do professor. Tá? Então como que esse professor trabalha, tudo isso deve ser abordado, no caso, não o professor em específico normalmente, mas como que a instituição trabalha. Qual que é o foco dela? Ela tem um sistema, um AVA, que possa gerar vídeos ou não. Entendeu? Então, o que nós podemos fazer? Isso é de suma importância. Comunicar para ensinar. Seja numa revista, você está colocando aquelas imagens na revista por quê? Aquele infográfico por quê? Tem um foco? Você quer explicar, como eu falei, o Big Bang? Então, para explicar aquilo lá, aquele Big Bang, aquela revista abarca qual público-alvo, qual target. Espero que eu tenha conseguido explanar um pouco acerca da importância da adaptação da ilustração no design de cursos, o como você pode analisar esse público para você poder se adaptar a ele, tá bom? E muitíssimo obrigado.